Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa, eu falo sobre fundos imobiliários e Fiagro aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o VIUR 11, que é o fundo de tijolo da gestora Vinci. Vamos fazer uma atualização do mês de junho de 2023. E para quem não conhece, o VIUR 11 é um fundo de tijolo híbrido porque os seus imóveis são locados para inquilinos de diferentes tipos de segmentos. Então, são três tipos de segmentos, tendo varejo, saúde e educação. Aqui nesse gráfico que mostra no relatório gerencial, fala que 78% dos seus imóveis são locados para inquilinos do ramo da educação, 14% do varejo e 8% na saúde. E quanto à sua localização geográfica, os imóveis estão localizados em 4 estados diferentes. 40% dos imóveis está em São Paulo, 45% no Rio Grande do Sul, 13% no Maranhão e tem 1% no Rio de Janeiro. E seus contratos, a maior parte, 91%, é atípico, isso é muito bom, que são contratos a longo prazo, e tem 9% típico. E a gente vai dar uma olhada agora nos seus imóveis. No Rio Grande do Sul são 2 imóveis que possui lá, que é locado para o grupo Ânima Educação, que é a Universidade Uniriter. Esse aqui é um dos imóveis, esse aqui é o segundo imóvel. Em São Paulo são 3 imóveis, sendo que 2 é na área de educação, que um é para Anhanguera, a universidade, e o outro é para a Facamp. E o terceiro imóvel é locado aí na área da saúde, que é de laboratório, que é da empresa DASA. E no Maranhão tem um imóvel que é locado para o setor do varejo, que é para a Le Biscuit. E no Rio de Janeiro são 2 imóveis, que é um para a área de laboratório, também de saúde, e o outro para varejo, que é a famosa Americanas. E só uma curiosidade, esses 2 imóveis do Rio de Janeiro é um do lado do outro. É como se fosse loja A e loja B. Tanto é que tem outras lojas de outras empresas aqui do lado, loja C, loja D, e essas duas primeiras lojas é do Viur 11. E aqui nessa imagem do relatório gerencial a gente consegue ver da onde vem a receita do fundo em porcentagem por setor. Então a gente consegue perceber aqui que boa parte da receita do fundo vem do setor de educação, como por exemplo aqui 45% da receita do fundo vem do grupo Anima, 17% do grupo Cogna e 15% Facamp. Então tem uma boa quantidade de porcentagem da receita do fundo em educação. Aí vem em seguida aí da loja Le Biscuit, lá no Maranhão, 13%, da empresa DASA de laboratório 8% e tem 1% das lojas americanas. Então até 1% da lojas americanas dos últimos acontecimentos com a empresa, então a gente já fica já menos preocupado porque se tiver algum tipo de problema, atraso, sair do imóvel, a gente não vai ter um impacto tão grande na receita do fundo. E outra observação que eu não sei se vocês repararam, que eu falei que o fundo possui 8 imóveis, mas aqui no relatório gerencial fala que o fundo tem 6 imóveis, que está errado aqui no relatório gerencial. Ele possui 8 imóveis. Antes ele tinha 6 imóveis, mas só que em dezembro de 2022 foi adquirido 2 imóveis lá do Rio de Janeiro, que totalizam agora 8 imóveis. E a BL aqui também está errado, 96,4 mil, está um pouco maior, com a compra, com a aquisição desses 2 imóveis do Rio de Janeiro. Então, quem sabe aí no próximo relatório a gente já consegue ver essas informações atualizadas, já que já tem praticamente 6 meses de aquisição dos imóveis e não vem atualizado aqui no relatório gerencial. Vemos aqui no relatório a taxa de ocupação média, 100% locados, e também a inadimplência líquida média do fundo, zero inadimplência, então está tudo em ordem com o fundo. Falando um pouco de seus valores, a gente consegue ver que o seu patrimônio total de 247 milhões e 609 mil em imóveis, o seu valor por cota custa R$ 9,19, mas ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com P sobre VP de 0,9. Então ele está sendo negociado mais barato, ele está custando R$ 8,25. Então esse fundo ele precisa chegar no seu valor patrimonial, e eu vou já falar o motivo disso, que ele precisa fazer uma emissão, que ele tem uma dívida grande, e eu vou explicar já já. Mas antes, é que o seu número de cotistas vem crescendo, agora está em 29.406 cotistas atualmente. E seu último rendimento foi de 7 centavos, e na cotação base de R$ 8, para quem comprou R$ 8, fica com rendimento mensal aí de 0,9% ao mês. E seus últimos rendimentos a gente consegue ver que não teve variância, sempre foi 7 centavos, e para quem está comprando no valor atual de 8,25,
está tendo um rendimento anualizado de 10,49%, que está dentro da média aí dos fundos de tijolos. O fundo ele está entregando o que está gerando, gerou 7 centavos, entregou 7 centavos e ainda tem uma reserva aí de 13 centavos para ser entregue aos cotistas. E falando sobre a dívida do fundo, esse fundo ele é alavancado em um pouco mais de 30%. A gente pode ver aqui no gráfico da carteira do fundo que ele tem 117,7 de obrigações financeiras, ou seja, a pagamento dessa dívida nos próximos anos. Tem aqui um pouco de caixa, que é essas aplicações financeiras de 16,4. Subtraindo a dívida do patrimônio do fundo, sobra 247,6 milhões em patrimônio líquido. A alavancagem em si, 30%, não é considerado tão alto dependendo das condições da alavancagem. Como é o fato aqui do VIU 11, que ele tem um pequeno problema. Ele tem aqui 16,4 milhões em aplicações financeiras, que é o caixa que ele tem no caixa, só que ele tem amortizações para fazer da dívida principal nos próximos anos. Os juros aqui é tirado dentro do rendimento dos aluguéis, então isso aí está tranquilo. O problema é que essas amortizações em azul claro, que é a amortização do principal, ela precisa ser feita, que é tirado do caixa do fundo, sendo que o fundo, voltando aqui em cima, tem 16,4 milhões, então ele tem que pagar esse ano, sendo que no relatório nem fala quando é que vai ser feito esse pagamento, só fala que ele tem que pagar 13 milhões, então esse ano de 2023, tranquilo. O problema é que em 2024 ele já tem que pagar mais 7,9 milhões e em 2025 7,8. E o fundo não tem caixa para fazer esse pagamento. Então foi por isso que eu falei anteriormente que o fundo ele precisa chegar no seu valor patrimonial para poder fazer uma emissão de cotas. Então acredito aqui que, fazendo uma conta rápida, 80 milhões de reais, ele captando 80 milhões, tranquilamente ele consegue resolver o seu problema. Se ele não conseguir captar 80 milhões, a metade, 40 milhões, ele já consegue ficar sossegado aí até 2028, 2029 e depois, quem sabe, fazer uma nova emissão para terminar de fazer o pagamento da dívida por completo. Então, os fundos de tijolos estão tendo uma alta gradativamente, então a gente espera que o fundo, o VIU 11, possa também surfar essa onda de alta dos fundos de tijolos e fazer essa emissão para poder crescer o fundo. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva. Vou deixar duas sugestões de vídeo para você, que tem muito mais vídeos como esse, inclusive, que vai agregar no seu conhecimento sobre fundos imobiliários. Para você que já é inscrito, já deixa o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse é o vídeo do VIUR 11, fundo de tijolo híbrido da gestora Vinci. Valeu e até o próximo vídeo.